A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre o deserto de Jacó. Em Gênesis capítulo 37, verso 1, diz o seguinte: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Em Gênesis 41, 54, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Gênesis 42, verso 1. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que estáis aí a olhar uns para os outros? Verso 2. E ajuntou: tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Esta noite Deus me mostrou, enquanto orava por alguns problemas que estamos passando, que mesmo quando você está fazendo o que Deus quer no centro da sua vontade, ainda assim você pode sofrer com situações inesperadas. Enquanto orava, o Senhor Deus me disse: filho, olhe para Jacó. Ele passou por um deserto mesmo estando no centro da minha vontade e com todas as promessas que havia lhe dado. E essa é uma mensagem que apresenta de forma clara que a soberania de Deus está acima de suas promessas para o homem. E por causa disso, sempre devemos estar agradecidos pela sua graça e pela sua misericórdia. Jacó foi um dos patriarcas. Ele era neto de Abraão, herdeiro das promessas de Deus. Ele tinha a bênção da prosperidade, a bênção que veio de Abraão. Ele tinha isso sobre a sua vida. E antes de alguém argumentar sobre seu nome e significado, e claro, as suas atitudes, precisamos lembrar que Deus permitiu que isso acontecesse, e até hoje os judeus o têm como um dos patriarcas que possuiu a bênção de Abraão, assim como todo judeu até o dia de hoje. Jacó, para muitos, foi visto como enganador, e de fato ele fez coisas que jamais deveria ter feito, mas o significado real de seu nome não é enganador, e sim aquele que segura o calcanhar do outro, ou aquele que está no encalço do outro. Em suma, ele sempre desejou posições mais elevadas, desde o ventre da sua mãe. Mas não desejo desviar o foco dessa mensagem para a pessoa de Jacó, e sim para a bênção de Deus prometida a ele, e que, em um momento da história, por um plano divino superior, onde a soberana vontade de Deus estava atuando, Jacó padece com uma terra que já não dava mais frutos. Esse foi o deserto de Jacó. Uma terra que era de promessas de abundâncias e agora estava seca. Era a terra de leite e mel que no futuro Israel voltaria a ocupar, mas que agora passava por um período de grande fome e sequidão. Veja o primeiro texto que lemos, que Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Isso mostra que ele estava onde Deus havia dado a bênção a Abraão. Ele não estava em uma terra de desobediência. Ele não estava em uma terra desconhecida. Ele estava na terra que era abençoada e que pertencia à sua família. Era a terra da promessa. Era a terra que Deus tinha para eles. Ele estava no centro da vontade divina. Preste bem atenção nisso. Ele estava no centro da vontade divina. Mas mesmo no centro da vontade divina, isso não impediu de passar por provações. E foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Jacó chegara, mesmo ele tendo a bênção da prosperidade, estando onde deveria estar. O deserto havia batido na sua porta e feito agora uma morada. A fome se estendia por toda a terra e Jacó, mesmo com todas as promessas de Deus, estava sofrendo com a fome. Isso deve impactar a muitos desses pregadores de Araque, que nos dias atuais dizem que Deus somente traz promessas de bênçãos e que jamais vamos sofrer qualquer tipo de aflição e que sempre teremos somente prosperidade. Isso é uma mentira. O mesmo Deus que promete bênçãos e vitórias muitas vezes permitirá que você passe por desertos e perdas. Mas Ele continua sendo Deus e você, o seu filho. Ele vai cuidar de você, mas você terá de passar pelo que Ele quer, pois sua vontade soberana está acima das suas promessas para as nossas vidas. Jacó, com todas as suas experiências com Deus, agora estava em grande dificuldade. A fome chegara por toda a terra.
Nós não gostamos das provações, mas elas nos aproximam de Deus e de seus planos para conosco. Creio que Jacó muitas vezes deve ter orado naqueles dias e perguntado a Deus sobre as promessas dele para com a sua vida. Deve ter dito em sua mente e até com seus lábios em oração: Senhor, estou no centro da tua vontade. Sei que tive falhas no passado, mas procurei me redimir. Mas veja o que eu estou passando com meus filhos. Olha o que ocorre na terra e como os animais e plantas estão perecendo. Estamos perdendo tudo, Senhor, aos poucos. Lembra-te das tuas promessas de prosperidade que deste ao meu avô Abrão. Lembra-te de Abrão, do meu avô e de tudo que falavas com ele. Lembra-te o que falaste já comigo e até que o meu nome foi trocado para Israel. Lembra-te, meu Deus, que sou teu servo e que eu te obedeço. Olha então agora para esta calamidade. Onde é que está a tua bênção nisso? Onde é que está a tua mão para me ajudar nessas dificuldades todas? Olha os animais morrendo, olha as plantas morrendo. O desespero estava tomando conta de Jacó. Há momentos que o ser humano se desespera. O final do verso 2 do capítulo 42 de Gênesis diz: para que vivamos e não morramos. Era uma crise iminente. Ou se tomava uma atitude imediata, ou todos iriam morrer de fome. E foi no Egito, uma terra ímpia e cheia de ídolos, que Deus se agradou de levar a José e depois a Jacó e toda a sua família. Nunca questione a Deus sobre seus planos. Ele sabe melhor do que qualquer um o que deve ser feito. A notícia chegou no meio do deserto de Jacó que havia alimento na terra do Egito. As notícias vão chegar a você, pode ter certeza do que você deve fazer. Não subestime os mensageiros, nem tampouco as mensagens. Elas são avisos de Deus para mudança de direção, muitas vezes. Jacó deve ter pensado: me submeter a comprar comida no Egito? Eu, que tenho as promessas da prosperidade de Abraão, eu que sou neto de Abraão, e que até com o Senhor lutei e tive o nome trocado? Não, deve ter algo errado aqui. Talvez tenha pensado Jacó. Mas o deserto de Jacó só aumentava. Cada dia as plantas morriam, uma a uma, sem parar. Os animais começavam a definhar e morrer. Ele via a cena diante de seus olhos e, quase sem acreditar, parecia ver a miséria, desgraça e morte chegando aos poucos sobre toda a sua família e também sobre ele. Algo precisava ser feito, e logo. Vão ao Egito, disse ele aos filhos. Comprem comida, ou todos vamos morrer nesse deserto. Não gostamos do Egito, e quando me refiro ao Egito aqui, não me refiro à nação atual, mas como um tipo espiritual. Não gostamos do Egito, pois ele sempre remeteu a crenças a outros deuses, a perseguição, escravidão e sofrimento. No entanto, em lugares assim que muitas vezes Deus quer que você permaneça por um período de tempo, até que seus planos se concretizem. Em momentos como estes, não existe motivo para se duvidar da direção divina. Jacó não orou a Deus sobre se deveria ir ao Egito ou não. Ele foi obrigado a ir para lá. As portas se fecharam em Canaã. Era hora de abandonar a terra de seus pais e ir para uma terra estranha. Os propósitos de Deus estão muito acima das nossas imaginações, do nosso pensar. Jacó havia sonhado em morrer na terra de seus pais, mas nem sempre nossos sonhos são os sonhos de Deus. Ele foi alegre para o Egito, pois ansiava rever a José, o seu filho que havia sido dado como morto pela maldade, pela notícia maldosa que os seus irmãos trouxeram a Jacó. Jacó foi alegre e esteve alegre com todos os seus filhos no Egito. E foi no Egito que Jacó teve uma velhice abençoada e feliz. Alguém talvez diga: mas a bênção de Abraão, de prosperidade, de promessas, onde é que ficou então nessa história toda? Ficou por mais de 400 anos esperando para se manifestar novamente, quando o povo de Israel saiu da escravatura e, despojando os egípcios, levaram tudo o que eles lhes davam para que deixasse o Egito.
Jacó passou por um deserto, bem perto do final da sua vida, que foi duro, difícil e perturbador. Mas Deus sempre esteve com ele e suas promessas seguiram no meio do seu povo. Deus nunca deixou de abençoar a Jacó e dar-lhe o melhor desta terra, mesmo que isso precisasse em um momento vir de um povo pagão, como aconteceu quando ficou no Egito. Deus usa ímpios para abençoarem aos fiéis dele, muitas vezes. Não reclame do deserto, das horas difíceis e dos momentos que parecem não ter resposta. Nem tampouco se coloque na posição de cobrar de Deus suas promessas como se você tivesse, melhor dizendo, um direito nisso. Lembre-se, Ele é Deus e você criatura dele, filho por adoção segundo a graça e misericórdia divina. Deus está no controle de tudo e sempre abençoará aqueles que o temem e lhe obedecem. Pense nisso. Que Deus te abençoe.